Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma leitura, neste caso sexta-feira, mas glória a Deus em todo o tempo. Amados, nós temos aqui um novo cenário, mas é só no dia de hoje, permitindo Deus. Eu estou a usar este microfone aqui, glória a Deus, apesar de ter um refrigerador mini aqui ao meu lado e ele estar a fazer este barulho, ok? Mas eu penso que vocês tenham paciência e será uma ótima maneira de nós treinarmos a paciência que Deus nos dá. Glória a Deus, amados, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, no nosso meio, em todo o lugar, Senhor. E com isto eu quero dizer que nós entendamos que Tu és santo, somente Tu és santo. Venha a nós o Teu reino e seja sempre feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário, pelas coisas diárias que Tu nos dás e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas antes livra-nos do mal, livra-nos das nossas próprias concupiscências, das nossas maldades, Senhor. Eu peço somente a Ti porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, amados. Nós vamos continuar aqui, vamos ler o capítulo 33 de Deuteronômio e falta apenas este e mais um para terminarmos este livro e tem sido maravilhoso. Um livro supostamente complicado, nós entendemos, eu creio que vocês podem dizer a mesma coisa, de maneira simples. Porquê? Porque nós fazemos uma leitura diária e pensamos nas coisas tranquilamente como estão aqui escritas. Então, nós não colocamos aqui um pensamento alegórico. Não, nós vamos para o que está aqui e queremos o que está aqui. Isso é maravilhoso, amados. Glória a Deus em todo o tempo. Deuteronômio 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá Cades, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo, todos os seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jerusalém. Quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isto que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. Ó Senhor, ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes forças para defender sua causa, ajuda-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Urim, as sortes sagradas, a teus servos fiéis. Tu os provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram à tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que aos próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel. Oferecem incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre seus ombros. A respeito da tribo de José, disse: O Senhor abençoou suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a frente do príncipe entre seus irmãos.
José é majestoso como um touro jovem. Tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes, até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. Ou seja, a tribo de José, na verdade, está dividida aqui, eu vou dizer dividida, não como divisão entre elas, mas pode-se dizer dividida em termos de número. Okay? Tem a parte de Efraim e a parte de Manassés, ou seja, a tribo de José tem dois ramos, a parte de Efraim e a parte de Manassés, os filhos dele, ok? Que Jacó tomou como seus filhos. Nós já lemos isso aqui, ok? Em Gênesis 49, 50, eu creio. E algo interessante, aqui diz, com os seus chifres expulsarás nações. Amados, reparem a comparação no versículo 17. José é majestoso como um touro jovem. Tem a força de um boi selvagem. Mantendo então este termo de pensamento, nós entendemos que com os seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Okay? Então nós entendemos que é por meio deste pensamento aqui. A respeito da tribo de Zebulun, disse que o povo de Zebulun prospera em suas viagens, que o povo de Issacar prospera em suas tendas. Convocam o povo a um monte para ali oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gad, disse: abençoado é aquele que expande o território de Gad. Gad fica à espreita como leão para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gad tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu a seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, Moisés disse: Dan é filhote de leão que salta de Bazã. Pronto, foi a única coisa que disse a respeito da tribo de Dan. Dan é filhote de leão que salta de Bazã. Simeão, o que é que isso significa? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu acho que com um estudo mais aprofundado nesta questão aqui eu entenderei, mas ainda não fiz um estudo aprofundado desta parte aqui, ok? Não sei. A respeito da tribo de Naftali, disse: Oh Naftali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Asser, disse: que Asser seja mais abençoado que os outros filhos. Seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Nós vimos, amados, que Jesurum é um nome carinhoso para Israel. Nós vimos isto ontem. Aparecia aqui até uma parte para nós clicarmos, ok? Então, Jesurum é um nome carinhoso para Israel. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. Não sei se ontem ou anteontem nós vimos isso. O Deus eterno é seu refúgio e seus braços eternos os sustentam. Expulsa os inimigos diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo do Senhor? Ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você e você lhes pisoteará as costas. Amados, é interessante nós vemos aqui. A respeito da tribo de Asser, pronto, e ele continua aqui, ok? Mas reparem o que é que diz a respeito da tribo de Asser. Que Asser, ou Azer, há quem leia Asser seja mais abençoado do que os outros filhos.
Seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas das suas portas sejam de ferro e bronze e a sua força dure por todos os seus dias. Isto é o que diz a respeito de Asser. Mas logo a seguir ele vai falar sobre Israel num todo. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Novamente eu digo que é um nome carinhoso para Israel. Ele cavalga pelos céus, ok? Então Deus fala o resto aqui para Israel, não acerca da tribo de Asser. Não sei como estão nas outras Bíblias, nas versões bíblicas. Eu vou tentar ver aqui rapidamente na Nova Almeida Atualizada, por exemplo. Ok, Deuteronômio 33. De Asser disse, ok, bendito. É, exatamente. Fala até o versículo 28 sobre Asser. Deixa eu ver aqui. Não, até o versículo 25 também, exatamente. Dá para entender esta diferença aqui, ok? É interessante, amados, quando nós vemos desta maneira, porque senão podemos confundir o próprio texto, ok? Amados, glória a Deus em todo o tempo. Eu não vou fazer pausa agora, eu vou continuar. Lucas 13, 1 a 21. Simeão, porquê que tu não estás a fazer pausa? Agora, né, ontem, porquê que a live demorou 13 minutos? Porque eu li corridamente. Por várias razões, mas a principal, na verdade, foi para mostrar que a leitura bíblica ela pode ser feita calmamente, como eu li ontem, e ao mesmo tempo será pouco tempo. E nós não temos que pensar, quanto tempo é que eu vou passar com Deus? Nós temos que pensar, glória a Deus por eu estar ainda nesta terra e já poder desfrutar dele. Isto é maravilhoso, amados. Lucas 13, 1 a 21 diz: Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Cristo está aqui a enfatizar arrependimento. Cristo falou, pregou sobre arrependimento. Foi o que pregou mais sobre arrependimento. Sobre o inferno, questões acerca do inferno, foi Cristo quem pregou mais, ok? Então, amados, todos os outros também pregaram. Mas nós vemos Cristo a pregar claramente sobre o inferno, ok? Sobre a necessidade de arrependimento, porque o reino é chegado por meio de Cristo. Mas o que é que vemos nas igrejas de hoje em dia? Nós não vemos isso. Arrependimento, ninguém pode falar nada. Se a tua igreja prega sobre arrependimento, não com medo, ok? Não para te colocar medo, mas para colocar zelo, glória a Deus. Dá glória a Deus pela tua igreja, pela igreja onde tu estás, pela congregação onde tu estás. Mesmo que, em algumas questões, obviamente, nenhuma congregação onde tem um humano, já por ter um humano já é falha, ok? Então, Deus seja louvado, amados. De maneira alguma, mas se vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês, por isso é que eles sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Ou seja, Deus coloca umas pessoas, Deus, eu vou dizer, mata algumas pessoas, ou permite a morte de algumas pessoas. As duas estão corretas aqui, ok? Para dar exemplo, mas muitas vezes nós dizemos, aquilo. E amados, nós estamos a fazer o mesmo, ou então até pior, ok? Então, por favor, que pensemos que se nós não nos arrependermos, então todos nós também morreremos. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corta a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Ou seja, amados, se alguém já sabe da vontade de Deus, mas não dá fruto,
chega um tempo que, olha, mais vale cortar. Ele está a ocupar espaço. Que venha outra pessoa. Ok? Venha outra pessoa para fazer a vontade de Deus, porque essa pessoa não está a fazer. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Certo sábado. Ou seja, amados, Deus está-nos dia após dia a dar-nos mais um ano. Mais um ano. Mais um ano. Para que nós façamos a sua vontade, amados. Que oramos uns pelos outros. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Reparem, enferma por causa de um espírito impuro. Não diz que todas as enfermidades são por causa de espíritos impuros, ou por causa de pecados, ou por causa... Não. Amados, o nosso corpo, por si mesmo, ele envelhece, ok? Ele tem... Ele fica corrompido mesmo. Paulo disse isso. Embora o meu corpo exterior envelheça, se corrompa nesse sentido biológico, natural, o meu espírito é vivificado a cada dia. Amados, Deus nos proteja a todos, para que nós não tenhamos doença alguma, claro, amados. Deus nos proteja. De verdade eu peço por todos vocês e obviamente também por mim. Mas seja sempre feita a vontade de Deus, amados. Deus sabe o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós desejamos. Mas que a vontade dEle seja sempre feita, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Essa mulher então andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar, amados. Pensem nisso. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Simeão, mas isto nos dias de hoje bastava uma fisioterapia e ela ficaria curada. Não. Sabes por que não? Porque é que a resposta é não? Porque ela estava mal por causa de um espírito impuro. Então, se ela está mal por causa de um espírito impuro, isso é curado com o Espírito de Deus. Não é com fisioterapia, ok? Se fosse algum problema físico dela mesmo, que não tivesse a ver com pecado ou espírito impuro, aí sim ela seria curada, vou dizer assim, pela fisioterapia e tudo mais. Claro que sim. Então, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem... Esse chefe da sinagoga disse assim: há 6 dias na semana para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado? Acaso não desamarram no sábado o boi ou a jumenta do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Aqui Jesus mostra que ela é senhora até do sábado, ok? Até do sábado. Então, se nós devemos trabalhar ou não, se devemos fazer o bem no sábado? Sim. Mas antes o sábado, Antigo Testamento, realmente Deus colocou o sábado para ser o momento em que eles não podiam trabalhar. Até aparecer a revelação, que é Jesus Cristo. E nesse caso nós vemos claramente aqui. Jesus fez isso no sábado, mostrando então que estava a desobedecer ao sábado? Não. Mas que esse mandamento do sábado iria ser trocado pelo próprio Jesus, por exemplo. As palavras de Jesus envergonharam os seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também: com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer o pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Amados, o reino de Deus é assim.
É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. A palavra de Deus realmente é assim, amados. Nós muitas vezes temos vergonha, né, de partilhar por causa da nossa timidez ou algo assim, mas na verdade, amados, nós estamos a fazer com que aquela semente não seja semeada. Então, se tens a oportunidade, partilha. Vais ver que a palavra de Deus, àquela pessoa que tu nem esperavas nada, vai surgir ali uma árvore em que os pássaros, em que ela vai dar muito fruto e os pássaros até se refugiam nessa árvore, ok? Então o Senhor, Salmos 78, 65 a 72. Então o Senhor se levantou como de um sono, como o guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com um coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Davi tem o coração segundo Deus. É isto aqui. Ele era sincero. Ele era sincero. E, amados, reparem que nós lemos aqui Deuteronômio, ao final de Deuteronômio, eles estão prestes a entrar na terra que Deus havia prometido ao povo de Israel, a terra de Canaã, e agora aqui nós já estamos a ver uma coisa que se vai passar depois, né? Em Salmos. Provérbios 12, 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Eu quero, amados, que nós façamos uma coisa com este versículo aqui. Para tudo o que tu estás a fazer depois da live ou que tu irás fazer e memoriza este versículo. Provérbios 12, 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Eu vou ver aqui o que diz, por exemplo, já que eu tenho aqui aberto, a Nova Almeida atualizada 12, 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Amados, a ansiedade no coração pode abater alguém, a preocupação deprime a pessoa. Então o que nós temos que entender é que quando nós estamos em nós próprios, nós vamos ficar deprimidos, nós vamos ficar depressivos, nós vamos ficar abatidos, mas uma palavra de incentivo anima a pessoa. Mas uma boa palavra traz alegria. E essa palavra é o quê? Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Amados, que todos nós permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Oremos uns pelos outros e, amados, até segunda-feira, se Deus permitir. Um ótimo fim de semana para todos vós, bom descanso e, amados, glória a Deus em todo o tempo. Obrigado pela paciência aqui com este som. Eu não sei como é que está realmente ainda, mas obrigado pela vossa paciência. Deus seja louvado em todo o tempo. Amém.